Muito bom dia então, sejam bem-vindos a mais um ponto prévio. Vamos iniciar mais um Fórum da Juventude. Antes de mais, aproveito para cumprimentar todos os convidados. Muito bom dia a todos, obrigada por terem aceito uma vez mais o nosso convite, o convite da RFM. O tema de hoje é os jovens e a participação política. E por isso, sem mais demoras, vamos já passar ao debate. Se calhar começávamos este debate com uma pergunta que muitas vezes se questiona, se fica no ar, que é, muito se diz que os jovens não gostam de política. Bom dia, Domingos Gonçalves. Isto é verdade? Bom dia. Os últimos inquéritos indicam que o jovem e o cidadão em geral está um pouco afastado da política. Mas sabemos bem que a participação do cidadão na vida política da sua freguesia, da sua cidade, do seu país, é um ato nobre de cidadania. O direito de cidadania é constitucional. Isto quer dizer que o Estado democrático deve defendê-lo e protegê-lo como tarefa sua. Aliás, as democracias de hoje, ditas democracias modernas, para poderem sobreviver, não podem prescindir dessa participação, dessa cidadania onde as ideias, as alternativas, as opiniões e outros tipos de discursos traduzem aquilo que é a atividade dos movimentos sociais e da sociedade civil como ação coletiva. Infelizmente vivemos hoje um tempo de um grave e crónico déficit cívico, que vai perpetuando, de certa forma, alguma mediocridade dos agentes políticos que, se existiria pressão por parte de uma participação empenhada dos cidadãos, se calhar não aconteceria. De facto, então, chega-se à conclusão que os jovens e o cidadão em geral devem assumir a responsabilidade de ter uma participação política empenhada, porque as questões políticas definem em grande medida os cursos das suas vidas. Mas entre o dever e o de facto fazer vai uma grande distância, não é verdade? Portanto, a questão aqui que devemos, se calhar, os jovens devem ter este envolvimento com a política. Agora, a grande questão que aqui se levanta é, de facto, porque é que isso não acontece? É isso que estamos a tentar descortinar, não é? No caso do Domingos, é político, é jovem político, portanto, mas olhando, por exemplo, para os seus pares e para o seu grupo de amigos e de conhecidos e de colegas, que análise é que consegue fazer desta realidade? Bem, quando se fala das razões para o afastamento dos jovens ou do cidadão em geral da política, nós temos que fazer uma análise mais sofisticada e até rigorosa do ponto de vista científico, porque as razões que levam a esse afastamento são razões multivariadas, ou seja, há um conjunto de fatores que levam ao afastamento ou não da política e eles devem ser analisados em conjunto. Bem, enfim, já que me faz essa pergunta, eu tenho aqui o movimento Amarante Somos Todos, tem estudado esta matéria com algum interesse e nós apontamos aqui duas dimensões para o afastamento do jovem da política e do cidadão em geral. Quando eu falo do jovem, também falo do cidadão em geral, porque o problema não é só dos jovens. Exato, também e, aliás, é transversal, de certa forma. Os jovens têm um comportamento um pouco similar a outras faixas etárias. Aliás, até o estudo que acho que toda a gente traz é aquele estudo que foi feito pela Universidade Católica a pedido da Presidência da República, e está disponível no site da Presidência da República, falar dele, exatamente. Indica que existe uma relação curvilínea nas diversas faixas etárias. Isso quer dizer que os mais jovens e os mais idosos são aqueles que, de facto, no conjunto das faixas etárias, menos se interessam pela política. Mas, como eu disse anteriormente, isto tem que se fazer uma análise mais rigorosa. E o movimento identifica, do ponto de vista macro, 8 fatores. E se me permitir, eu sim. até vou enumerá-los. O primeiro fator é que existe um desfazamento entre o grau de envolvimento na política exibido pelos jovens, que poderá ter a ver com a origem, o menor interesse que sente pela política convencional. O que é isto? Política convencional. Nós, quando falamos de participação política, e acabamos por não definir o que era participação política, mais adiante, se calhar, se me der a oportunidade, eu defino o que é participação política. A participação política não é só feita através dos partidos e também não é só feita para o processo eleitoral, ou seja, é outra natureza de participação política. Formar opinião sobre política é também ela uma participação política. Participar numa manifestação é participação política. Fazer parte de um grupo de jovens que pensam uma cidade, uma freguesia, é participação política e não tem necessariamente que estar envolvidos em partidos políticos.
Portanto, o outro ponto é o enquadramento social e económico do jovem, que pode afetar estruturalmente o seu comportamento em relação à política e à sua participação política. Isto quer dizer o quê? Fatores familiares. Um jovem que tenha alguém na família que tenha por hábito uma participação política tem maiores probabilidades de ele próprio ter uma participação política. Depois, questões de emprego. As pessoas que geralmente têm empregos públicos, nomeadamente em câmaras e juntas de freguesia, estão um pouco afastadas da participação política porque podem sofrer pressões e represálias por essa participação política quando ela não é feita pelos partidos que estão no governo. Ou quer dizer, que estão no governo da freguesia ou da autarquia. Sim, no poder. Portanto, há esta questão do emprego. Depois há a formação académica. Eu acho que é muito mais provável um jovem universitário ter uma participação na política do que propriamente um jovem que não tem formação académica. Portanto, a formação académica para nós também é um ponto fundamental para a sua participação na política. Outro aspecto é a marginalização dos jovens pelo sistema como intervenientes, como atores que, enfim, são empurrados e integrados apenas como consumidores. O jovem hoje em dia, e eu acho que o cidadão em geral também é um consumidor de política. Não toma decisões políticas, não participa nas decisões políticas, é um consumidor político e se vê-se, porque Portugal tem índices de níveis de informação, de certa forma, do ponto de vista ponderado, exagerados em relação a outros temas que se podem debater na televisão, e a política é excessivamente, enfim, vista na comunicação social, mas a participação política não se reflete, ou seja, não é proporcional. Ou seja, por norma as pessoas limitam-se mais, lá está, como diz, a consumir, e depois no final diz se está satisfeito ou não com o produto, basicamente. Sim, depois reduzem a sua participação política, e reduzem e acham que a eficácia da participação política é só feita através do voto. Exatamente, essa é uma questão muito importante e pertinente, que podemos depois aqui pegar nela, que é precisamente essa questão, que se calhar, ou essa ideia errada, ou pelo menos redutora, de que a participação política se resume no dia das eleições em ir às urnas e votar. O quarto ponto que eu colocaria aqui, do ponto de vista macro, e vou tentar ser breve para dar a palavra aos colegas também. A percepção de que a política e os políticos são instrumentalizados pelos poderes económicos ou grupos de pressão, que faz dela apenas um meio, entre outros, para um fim não necessariamente político. O João dizia há pouco que queríamos falar de ideologia. De facto, eu não sei se existe ideologia, muito menos nas autarquias não existe ideologia absolutamente nenhuma, porque as políticas são, de certa forma, sofrem as restrições dos orçamentos, e os orçamentos muitas das vezes não permitem esta expansão da ideologia mais à esquerda, mais à direita. O quinto ponto é a partidarização do emprego público, que destrói a sociedade do mérito e promove de certa forma os esquemas e o compadrio. Há muita, enfim, como nós sabemos, o Estado tem um peso excessivo na economia, e isso faz com que a economia é emprego, e depois há uma certa partidarização desses empregos, ou seja, os partidos políticos comandam o emprego público e vão delegando esses lugares a quem achar que é interessante para eles. Pondo de lado, e como se sabe, pondo de lado a meritocracia o livre funcionamento do mercado, ou seja, o lugar a quem o merece. O sexto ponto é a percepção de que a orientação política e ideológica em função de interesses individuais e pontuais, ou seja, acho que já não há ideologia, há sim um uso dos fundamentos ideológicos para fins individuais e pontuais. Depois, o sétimo ponto, estigmatização por parte da sociedade civil à participação política. Todos nós nos queixamos que não há participação política. No entanto, a sociedade civil, no seu todo, acaba por, enfim, estigmatizar aquelas pessoas que querem envolver na política, como aquele tipo que está na política, quer arranjar um tacho, quer isto, quer aquilo, ou seja, há uma estigmatização. Essas pessoas, não é? De certa forma. Ou seja, a própria sociedade civil é contra a participação política. E depois o oitavo ponto é a elevada percepção da corrupção do setor público, que afasta um pouco as pessoas. E este índice, enfim, é divulgado anualmente pela organização não governamental chamada Transparência Internacional, que coloca Portugal numa situação muito desprestigiante nesta matéria. Enfim, e depois, deixe-me só acabar rapidamente, do ponto de vista micro e local, o que é que afasta... Se calhar fazíamos o seguinte, Domingos, para exatamente, e também para tornarmos isto um pouco mais dinâmico,
Deixámos essa questão aí em aberto, depois vamos às questões, à análise mais micro, e agora se calhar aproveitávamos, até porque foi muito interessante o contributo, algumas das suas ideias, e passávamos a palavra ao Hugo Peixoto. Bom dia, Hugo, também, da JS, portanto foram várias as ideias aqui trazidas já em jeito de resposta a esta questão de que muitas vezes os jovens, diz que os jovens não gostam de política, é ou não verdade isso? Se calhar temos aqui esta questão da própria sociedade civil que rotula, digamos assim, muitas das pessoas, nomeadamente os jovens que se querem envolver na política, lá vai para a política porque está à procura de um lugar ou de um tacho, se me permitem a expressão, e se calhar pegávamos nestas ideias e íamos continuando o nosso debate. Antes de mais, bom dia a todos. Eu queria começar por reiterar muitos dos aspectos que o meu colega o Domingos falou sobre que esta crise que vivemos hoje, que nós dizemos dos jovens na política, que não a entendo de uma forma tão direta, não acho que por si só haja uma crise de participação política dos jovens, é uma crise generalizada a toda a sociedade e, por exclusão de partes, atinge, evidentemente, a classe mais jovem. Eu acho que não são os jovens que estão desinteressados do que é política e de todo o envolvimento da política, toda esta participação política que estivemos aqui a falar. Eu acho muito mais é que eles não se revêem nas formas e nos mecanismos convencionais que os partidos hoje utilizam para fazer política. Eu acho que é mais uma questão de como chegar à sociedade mais do que essa vida política e essa participação política. Corroboro igualmente da mesma ideia de que a participação política, essencialmente dos jovens, é sempre conotada na sociedade como sendo aquela com a procura do tacho, passando o populismo que falamos aqui, ou seja, acho que é importante clarificarmos aquilo que deve ser a participação de um jovem, independentemente de ser do partido A, B ou C, o que é, definirmos bem aquilo que é a participação política. Se nós entrarmos bem nesse assunto, não conseguimos ter um Estado socialmente democrático sem haver uma democratização da participação política. É importante, não só na época das eleições, a política faz todos os dias. A política faz nas conversas que temos de discutir os problemas do nosso país, faz naquelas maneiras, nas maneiras mais ou menos convencionais que podemos chegar para alcançar determinados resultados, quer a nível nacional, quer a nível local. Eu acho que esta participação política passa muito pela consciencialização das pessoas daquilo que são os problemas de um país, daquilo que são os problemas de uma cidade e depois extrapolar esse pensamento contínuo. Se calhar este bichinho deve ser muito incutido na parte da educação, porque não? Já queremos criar uma sociedade tão virada para este lado democrático, porque não? Eu acho que, acima de tudo, é preciso também ensinar as pessoas o que é política. Acho que muitas das pessoas não entendem o verdadeiro foco e a verdadeira importância do que é política. A política é muito mais de que todos os malefícios que hoje conhecemos, dos tachos, das entreajudas que existem. Eu acho que a política é um aspecto muito mais abrangente e de uma importância tal que não deve ser descartado. Nesse sentido, pegando um pouco, fazendo aqui uma pequena provocação ao meu colega, em todos estes itens que tu foste elencando sobre a influência, por exemplo, que a família terá na formação académica, eu não vejo tanto isso. Não acho que a participação de um jovem política ser mais ou menos participativo, ativamente, tenha a ver com a própria influência familiar ou com a própria influência de fórum académico. Eu acho que é isso, este despertar, este interesse de saber aquilo que uma opinião, ou seja, nós sozinhos podemos não ser nada, mas nós corroborando todos juntos conseguimos ter uma opinião formada e conseguimos levar efetivamente o país para a frente, que é isso que queremos. Quando falamos que os jovens estão descontentes da política, se calhar estão, mas se calhar também os próprios partidos que corroboraram para que isso fosse acontecendo ao longo dos tempos. Nós vamos também já, e ao longo deste debate, naturalmente, tentar perceber qual é a opinião de cada um de vocês sobre que aspectos é que pesaram na balança e que levam, de certa forma, ao afastamento dos jovens em relação à política e esta participação política, como de resto vamos tentar definir, ou vocês irão tentar definir o que é, afinal, a participação política. Eu, pelo que percebi das palavras do Domingos Gonçalves, e ele tentou fazer, daqueles pontos que estava a enumerar, é que poderia haver uma certa ligação, digamos assim, entre a envolvência de pessoas que têm um histórico familiar, digamos haver uma influência que podia condicionar a que no futuro esse jovem pudesse ter um interesse superior ao nível da política. Não tem essa opinião, de certa forma, não partilha tanto dessa ideia. Eu acho que não. A minha ideia acho que parte muito mais do indivíduo
E concordo que é na sociedade que esse bichinho, eu acho que é na relação intersocial entre as pessoas que esse bichinho vai nascendo, essa vontade de fazer algo. Eu acho que o jovem de hoje não pode ser um jovem que se acomode com aquilo que há, com aquilo que está pronto, se acabou. Eles decidem e nós cumprimos. Eu acho que o jovem deve ter uma opinião crítica sobre as coisas, sobre todas as políticas que são praticadas, quer a nível nacional, quer a nível local. E é esse princípio que gera então essa primeira instância da participação política, ou pelo menos o ter uma opinião acerca daquilo que se passa. Eu acho que muitas vezes é isso que carece, as pessoas nem se interessam a ver esse desinteresse por aquilo que se passa. Eu acho que é muito por aí. Falávamos também da importância dos partidos. Nós, quando falamos desta atividade política, quando falamos desta participação política, enverdamos, obviamente, pelo papel dos partidos. E aqui o Domingos não advém, evidentemente, de um partido, vem antes de um movimento, e cria-se, a meu ver, uma certa mentalidade que se calhar será através dos movimentos que se virá a solução. Bem, eu quero discordar completamente disso. Eu acho que não há vida democrática sem a participação de um partido político, porque não há verdadeiramente uma pessoa mais independente do que aquela pessoa que conhece evidentemente quais são os seus ideais políticos. Esse não vagueia, tem um ideal e uma ideologia política definida, esse é o verdadeiro independente, quer seja de um partido mais à direita, quer seja de um partido mais à esquerda, tem a sua ideologia bem estruturada, bem definida. Mas o movimento fica vazio, esgotado em termos de ideologia? Não é isso. Eu acho que eu encaro grande parte dos movimentos que aparecem como sendo personalidades que são desgarradas dos partidos políticos porque não conseguiram alcançar os seus objetivos. E como não conseguiram alcançar esses objetivos, recorrem sobre esse subterfúgio de abrir um movimento independentes que dizem ser aberto a todos, e quando muitas vezes é só uma alternativa de chegar ao fim, não pelo caminho que deveria ser, mas pelo caminho que conseguiu. E é mais por aí que eu queria fazer uma pequena provocação aqui ao Domingos. Eu percebo a provocação e acho que só fará sentido discuti-la aqui se enquadrarmos da seguinte forma, que é, se na vossa opinião o facto de realmente estarmos a assistir a um número cada vez mais crescente de movimentos independentes, se isso pode ser ou não também fator de afastamento dos jovens em relação à política. Só nesse sentido, porque senão se calhar aí já extravasávamos e íamos para outra parte do debate. Mas ficamos com essa questão no ar e podemos depois, se tivermos tempo de a recuperar. Terminou o raciocínio relativamente a esta questão? Sim? Muito obrigada. Bom dia, Rita Batista, da JST. Bom dia. Obrigada também por ter aceito o nosso convite. Portanto, mantemos a questão que é se de facto os políticos, os jovens, aliás, gostam ou não de política. Isto é ou não verdade? Quer dizer, vocês são prova do contrário, mas numa análise à juventude, que comentário é que merece? A minha opinião sobre esse assunto é que os jovens efetivamente gostam de política quando contactam com política, com a verdadeira acessão de política, porque o que eles estão habituados a ter um conhecimento indireto, ter um conhecimento pelo que vem nas televisões, do que vão ouvindo. Não é verdadeira política, no fundo. Não é verdadeira política, a maior parte das vezes são encenações e são simples soundbites que lhes são passados, sem grande conteúdo, quando a mensagem era muito mais profunda e não lhes é passada, nem eles a procuram. E não a procuram porque não lhes é dado esse tipo de incentivo, nem lhes é dada uma estrutura educacional, porque nós aprendemos tanta coisa na escola, aprendemos coisas que nos são úteis todos os dias, nós aprendemos coisas que se calhar nunca mais precisamos de saber. E enquanto que ninguém nos ensinou quais eram as ideologias políticas, ninguém nos ensinou qual era o processo legislativo, ninguém nos disse na escola, durante o ensino obrigatório, quais eram os órgãos das autarquias locais. E isso é essencial para a formação de qualquer cidadão e para o seu dia-a-dia, porque, inevitavelmente, a vida de um cidadão passa pela sua freguesia, passa pelo seu município, e é por isso que é importantíssimo clarificarmos, e o papel das juventudes partidárias aqui é essencial, porque, acredite-se ou não, as juventudes partidárias, independentemente das ideologias subjacentes a qualquer uma delas, têm um papel essencial na formação de jovens. Porque, mesmo que aquele jovem
inicialmente se milita numa juventude partidária, depois, entretanto, decide mudar, por razões várias. Durante aquele período teve um contacto profundo com ideologia política e com formas de governação que lhe vão ser essenciais para a vida, até para perceber a forma como é exercido o poder neste país. E a participação política é essencial, é essencial para qualquer pessoa, porque participar politicamente é influenciar, é tentarmos influenciar a forma como é gerido o nosso dinheiro. Porque grande parte do dinheiro que nós ganhamos vai para impostos. E nós temos de perceber, e para mim, eu sinto quando toda a gente sente, quando gasta em impostos, e se nós tentamos, este é um raciocínio que eu gosto de fazer com pessoas que ingressaram neste bichinho, que é tentar perceber o que é política, é tentar perceber, caramba, se nós nos esforçamos tanto e poupamos tanto com o que é nosso, porque é que nós não temos a mesma preocupação de que o Estado gaste com o mesmo cuidado o que é nosso também? E então, porque é que não te preocupas com isso e porque é que não tentas influenciar a forma como o Estado cuida do teu país e cuida do teu dinheiro? E se nós tentarmos fazer com que as pessoas percebam que conseguem ter uma influência por aí, isso para mim é essencial. Mas o jovem... Podia ser uma boa forma de atrair mais jovens à política, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. As juventudes partidárias, pelo menos a JSD, e eu sei que a JS também, fazem uma série de formações que são essenciais para que as pessoas adquiram esse tipo de conteúdos. Mas a participação política e a participação cívica não se prendem exclusivamente às atividades dentro dos partidos. Tudo que é participação nas autarquias locais, tudo que é participação tanto nas associações académicas como nas associações cívicas, associações recreativas, tudo isso, este tipo de debates, a participação em sindicatos, tudo isso é participação cívica e é participação política, porque política não é estarmos presos a política em sentido estrito. Tudo que seja uma opção que eu tome para mais do que uma pessoa e que isso implique gestão de dinheiros públicos ou que implique extravasar a minha esfera individual, isso são opções políticas que têm de ser pensadas e têm de ser fundamentadas. E eu entendo que nós devemos, efetivamente, incentivar a participação de todos os cidadãos e, em especial, dos jovens, que são o futuro deste país. E muitas vezes os jovens sentem-se desligados porque sentem que não conseguem influenciar diretamente e sentem que estão desligados disto do poder e não sabem como é que eu ando fazer. E eles e nós temos de olhar para o poder público com transparência, com sentido até prático e pensarmos como é que eu posso influenciar, o que é que eu posso fazer para influenciar as escolhas que são feitas diariamente no meu município e em que é que eu posso contribuir. E a partir daí, quando os jovens perceberem que conseguem participar efetivamente e que os seus projetos são levados avante, aí teremos verdadeiramente uma democracia mais participativa que representativa e daremos passos em direção a um futuro consolidado. Muito bem, muito obrigada, Rita.